Bom dia, monstrengos da minha vida. Hein? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, rapidez, para você ir bem, claro, e para você não esquecer. Porque são coisas que, além de, já falei várias vezes, de cair no vestibular, são coisas que você precisa saber para a tua própria cultura, para o teu próprio desempenho ao conversar com alguém. Primeiro que é legal você saber essas coisas, tanto em filosofia, sociologia, história, demonstram a tua integração com o assunto, a tua participação, e é legal a gente poder interagir falando de coisas que interessam, não a todas as pessoas, mas interessam aquelas pessoas que querem ser cultas, que querem debater de uma maneira bem embasada. Tá? Vamos começar falando do George Lukács, tá? Vocês devem ter estudado com a professora Fabi. Ele faz uma análise do ponto de vista histórico e também da origem das lutas de classes, tá? E à medida que o ser humano vai interagindo, digamos assim, numa empresa, numa fábrica, tá? Num trabalho qualquer, ele vai se reificando. Segundo o George Lucas, ele vai se tornando coisa, reificar. Res quer dizer coisa, de república. Reificar é tornar-se coisa. Já falamos outras vezes que o Charles Chaplin ele demonstra bem o que é essa reificação naquele filme Tempos Modernos, onde o funcionário passa a compor, ele perde a sua individualidade porque ele é parte de um todo e a personalidade dele tem que interagir de tal maneira que ele passa a agir como máquina, ele se reifica. Lembra que ele vai embora para casa torcendo aquela mãozinha assim, andando com aquele jeitinho de pinguim dele? Ele torna-se coisa. Então o George Lukács, com uma visão marxista, ele mostra que o processo de industrialização, que o processo capitalista de exploração da mão de obra inclui uma transformação do homem em coisa. Isso chama-se reificação. Perde o sentido de individualidade, a sua personalidade fica então vinculada, ligada à sua atividade. Tá? É uma peça que se integra a um ambiente que não é um ambiente da natureza, e sim um ambiente da fábrica, um ambiente onde ocorre a retina do olho, ocorre a rotina de trabalho que reifica a pessoa, transforma em coisa, reificação, coisa, tá? Perda da individualidade, perda da personalidade, por incorporar o movimento rotineiro de uma atividade qualquer, apertar um parafuso, seja lá o que for, tá? E o que acontece? Para o George Lukács, tá? O processo de construção desse indivíduo reificado, ele acaba sendo consciente quando o sujeito, o indivíduo, se dá conta da situação histórica dele como classe. Ou seja, é um chamamento a que a pessoa se reavalie. Então, para o George Lukács, claro, escreve com isso, com essa intenção, com esse propósito, de que a pessoa chegue a uma conclusão de que ela está sendo parte de um todo, que ela está sendo usurpada, que ela está sendo explorada, né? E o proletariado poderia chegar a essa conclusão se desse conta da sua participação como membro no seu estamento, no seu grupo social. Tá? São categorias de classe. Quando você se dá conta, você percebe, eu sou coisa, eu sou objeto, eu sou um número dentro da fábrica. Tranquilo isso? Tá. Outra coisa também que você precisa esquecer, você precisa lembrar, não esquecer, pelo amor de Deus, é que outros pensadores comunistas, pensadores marxistas, tinham uma noção e queriam impor essa noção de que a ciência do comunismo, a ciência do marxismo, ela poderia derrubar o determinismo econômico.
Então o Gramsci, Antônio Gramsci, que ficou preso, o Mussolini fez dele assim gato e sapato, né? Ele escreveu, quando estava preso, um livreto chamado Cadernos do Cárcere. E ali ele expõe de uma maneira muito intelectual o seu plano para que o mundo pudesse algum dia ser convertido a um sistema socialista. E ele tem umas ideias que são complicadíssimas, né? Ele acha que tem que dissolver a sociedade atual, acabar com esse determinismo econômico através de uma ciência marxista que seja tão forte ou forte o suficiente para desconstruir essa estrutura, né, capitalista, que é um determinismo econômico, né? Todo mundo está preso naquele modelo de produção e, consequentemente, o Antônio Gramsci vai discordar dessa postura. Não esqueça, porém, que o próprio Mussolini, durante a sua juventude, também era comunista. A mãe dele era uma ativista comunista, tá? Ele foi comunista. Ele ressignifica, assim como Adolf Hitler, o socialismo à sua própria maneira. Inclusive passa a dar valor à propriedade privada, mas ele era também um ex-comunista. Tá? E o Antônio Gramsci quer destruir essa influência que o determinismo econômico fez até sobre a cabeça do próprio Mussolini, né? Muito bem. Perfeito. Então vamos dar continuidade aqui e imaginar mais coisas sobre o Gramsci. Tá? Primeiro, ele fala que o Estado integral, o Estado no seu conjunto completo, ele é constituído de sociedade política e sociedade civil. O que quer dizer isso? O que ele quer falar com isso? Que o Estado é um ente, uma entidade, não um ser propriamente dito, mas uma entidade como meio de ação executiva, legislativa e até judiciária, mas também existe uma outra sociedade, uma sociedade civil composta de civis, de pessoas. Então, para ele, essa sociedade que precisava ser dissolvida era a sociedade política, uma sociedade cujo interesse era único e exclusivo de acumular capital, de explorar a mão de obra, e ele vai mostrar que a sociedade civil, como classe, pode criar um confronto, e na cabeça do Antônio Gramsci, esse confronto poderia ser corrosivo. Como a ferrugem vai corroendo, era possível, seria possível, e tem gente que pensa assim até hoje, dissolver princípios políticos, sociais, religiosos. A família, por exemplo. Antônio Gramsci acha que as crianças, com o passar do tempo, deveriam ser propriedade de um novo Estado ressignificado também. Tá? Outra coisa, ele denuncia que os intelectuais, as cabeças pensantes, né, os caras mais tradicionalistas, eles é que estão por trás desse comando. É o que a gente chama de hegemonia. Quem mantém o status quo da sociedade vigente, que o Antônio Gramsci condena, uma sociedade capitalista, uma sociedade exploradora, são aqueles que têm a cabeça, aqueles que têm, além dos meios de produção, também têm os meios intelectuais para manter funcionando essa máquina. Tá? Então não esquece disso, o Estado ele é integral quando composto de sociedade política e civil, e que existe um domínio, uma superioridade que é regida, orquestrada pelos intelectuais. Ele condena os de direita. Tá? Agora, mudando de assunto, e voltando um pouquinho mais no tempo, século XVIII, XIX, as noções filosóficas elas vão se modificando. Nós vamos ver que diversos pensadores durante o século XVIII, XIX e XX vão ressignificar os produtos, sejam eles produtos da arte, sejam eles produtos do consumo, e até mesmo a noção de beleza vai mudar. Veja, na Idade Média, uma mulher bonita era uma mulher gorducha, rechonchuda. Para os árabes também esse é um conceito. Então, os conceitos de beleza, a noção de estética,
Ela, na verdade, essa noção de estética que nós temos, ela foi construída no século XVIII e XIX. Portanto, a beleza não quer dizer que seja verdadeiramente belo, tá? Quando você tem uma noção de estética, estética da arte, por exemplo, tá? O sentido é de quem percebe aquela obra. Ou seja, não há beleza na obra de arte, segundo vários autores dessa época, tá? Não existe uma beleza, o que existe é uma cópia. Ou seja, para você poder usufruir um quadro do Picasso ou um quadro surreal qualquer, quem percebe a produção disso não é propriamente o indivíduo, senão a participação do seu pensamento. Você vai olhar aquilo e vai atribuir uma beleza. Para mim, particularmente, é uma rabisqueira. Já falei isso em outro vídeo. Se eu encher de tinta o rabo do meu cachorro, ele vai fazer uma obra de arte e alguém vai lá interpretar. Oh, que lindo! Traços que demonstram a liberdade, que demonstram o aspecto sensorial. Cada um vai interpretar a sua maneira. Portanto, nesse conceito que se desenvolve no século XVIII e XX, usufruir a beleza não coincide totalmente com a experiência sensorial, mas sim com a análise que parte do seu gosto pessoal, do seu pensamento, da sua simpatia por esse ou por aquela obra de arte. Tá? Outra coisa, a gente está acostumado muitas vezes a atribuir beleza, tá? E atribuir beleza achando que aquilo seja verdade. Primeiro que verdade vem da palavra ver, do latim, né? Aí vem veritas, veritate, verdade. Quando você vê alguma coisa, você atribui, por exemplo, você fala, olha, que bonito esse penal, né? Ele além de conter os lápis, as canetas, ele ainda me permite ver. Eu vou pegar isso aqui, que belo que ele é, né? Eu posso pegar essa caneta e falar, olha que belo verde, que bela cor. Posso pegar uma vermelha e falar, que bela cor. Eu posso estabelecer o nome belo para belas flores, bela moça, que bela natureza nos rodeia. Enfim, há o belo propriamente, que não necessariamente quer dizer que seja verdade. Aquela opinião que eu acabei de falar para vocês, para mim aquela rabisqueira de arte moderna não tem nada de belo. Alguém pode interpretar que é maravilhoso, eu não, tá? Mas é meu gosto pessoal. Por quê? O belo artístico ele está acima da noção de natureza, então não precisa ser uma cópia exata como uma fotografia, como um retrato pleno da realidade, não. Só que, para alguns autores como Hegel, por exemplo, a beleza de uma obra de arte ela é superior a qualquer produto da natureza. Por quê? Porque também ressignifica, reestuda, reanalisa, redesenha, repensa a natureza. Então, qualquer coisa que eu possa produzir como arte, como produto da minha concepção de belo, necessariamente, segundo Hegel, é superior ao belo realmente. Eu posso, por exemplo, já falei sobre isso aqui outra vez, desenhar uma casca de tartaruga, tá? Mas o meu desenho, segundo Hegel, né, ele é superior ao conceito de uma casca de tartaruga. Também já falei, por exemplo, isto aqui, ó, é a representação de um porquinho. Olha que porquinho bonitinho, né? Tem um focinho, duas orelhas. Lembra um porquinho? Faltam só os dois buraquinhos do nariz. Mas tem as perninhas aqui embaixo e é um cofrinho. Para Hegel, a beleza dessas coisas ele não está apenas em nos fazer lembrar do porquinho, mas é superior. Tá? Por quê? A natureza me mostra o porquinho sujinho, fedidinho e tal, mas é um porquinho. Esse daqui tem um propósito, portanto, há uma certa espiritualidade, uma certa, não só funcionalidade, porque ele funciona como um cofre, mas existe um certo carisma por trás daquilo que se faz. E uma certa liberdade, porque eu podia ter feito isso das mais inusitadas formas. Eu também mencionei, por exemplo, isso aqui é um gatinho, tá? Mas além de representar um gato, ele tem uma beleza toda especial. Ele está estilizado, mas te lembra um gato, né? Não lembra? Olha lá, as orelhinhas, aqui o rabinho, os quatro pezinhos estão aqui embaixo. Mas na real, quem fez com o intuito de que fosse um cinzeiro. Tem aqui lugar para colocar os cigarros, tá? Tem aqui o recipiente para receber
Portanto, a estilização e a ressignificação da estética, segundo Hegel, é superior ao da natureza. Uma discussão para a gente poder fazer, não quer dizer que você tenha que concordar com isso. Eu também não concordo. Eu acho que a beleza da natureza ela é estupenda, mas eu posso ressignificar? Posso, tá? À medida que o homem ele consegue produzir obras de arte, ele pode fazer um belo superior ao belo da natureza. É discutível também, né? Mas diversos pensadores, como por exemplo Aristóteles, Platão e outros, vão reconstituir essas interpretações como se fossem uma construção que imita aquilo que há na natureza. Só que para Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que imitar, copiar, né, já vem com a gente, já vem no pacote, é implícito, é congênito no homem. E as pessoas gostam da imitação. Por exemplo, eu, particularmente, gosto demais. Isso aqui era da minha avó, do meu avô, sei lá quantos anos tem, meu avô fumava, e isso aqui era um cinzeiro. Agora, o belo é a ressignificação? Ou será que o belo, por exemplo, já falei disso aqui também na outra aula, é a natureza? Eu amo essa pedra aqui, ela é um peso para não deixar o papel voar, mas eu adoro olhar para ela, eu acho ela muito linda, e ela é linda mesmo, né? Então quando eu vejo a pedra, eu me comprazo, eu sinto prazer de saber que ela é uma pedra, assim como eu sinto prazer num objeto qualquer, vai. Vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui é um tirador de grampo de papel, eu comprei lá em Paris, ó. Ele tem um desenho muito bonito da Torre Eiffel e tal, é feito de um material chamado alpaca, aquele é de alpaca e aqui ele é de, eu acho que é aço cromado isso daqui, ou é aço inox, acho que é aço inox, não enferruja. Então, eu gosto da função dele, quando eu quero tirar um clipe qualquer de um papel, eu me lembro dele, ele está ali me esperando. Mas além de tudo, além da função, ele tem a beleza. Ele é uma imitação da minha unha, porque eu poderia tirar com a unha, poderia tirar com o dente, poderia tirar com qualquer outra coisa, mas passa a ter um valor agregado que é bem melhor do que o da minha unha, né, o do meu dente. Eu vou estragar os dentes para arrancar um clipe, vou molhar o papel, ou então vou pegar a unha, vou quebrar a unha. Né? Então a arte de imitar, ela é própria do ser humano. Então ele imita alguma coisa, né? Por exemplo, para tirar prego, existe uma coisa chamada pé de cabra, que nada mais é do que o mesmo formato da pé de cabra, do pé de cabra. A cabra, com o seu pé, não consegue tirar um prego, mas o martelo, com aquela curva de pé de cabra dele, consegue. Então o homem ressignifica, ele transmuta as coisas. Para Platão, não. Diferente de Aristóteles. Para Platão, tudo é apenas e tão somente uma reaparição daquilo que existe no mundo das ideias. Não é uma ressignificação do que eu vejo, como Aristóteles diz que nós nos aprazemos em copiar, que é próprio da gente. É claro que a arte ela imita a natureza, mas para Platão ela não é apenas uma imitação, ela é uma imitação mal feita daquilo que há nos céus, daquilo que há no mundo das ideias, aquilo que é idealizável, tá? Platão, por exemplo, para ele, a obra do artista nada mais é do que a cópia de um fenômeno, fenômeno espiritual, tá? Seria inadequado dizer para Platão que aquilo ali é superior, porque para ele o verdadeiro gato não é esse aqui, e tampouco é aquele que mia, miau. Não, é um gato perfeito, espiritual, tá? Na cabeça dele, ele tem direito de pensar assim. Portanto, a relação entre o objeto representado e as ideias universais, a superioridade para Platão não está na natureza, não está na representação, e sim está no mundo fenomenológico, o mundo espiritual chamado topos noetos. Tá? Esquece disso, você vai se dar bem. Outra coisa, para Aristóteles, a gente se compraz, como ele fala, ao contemplar as coisas, as imagens de um quadro, a gente se compraz em achar bonito, né, aquilo que alguém faz. Isso é estética e a gente pode falar, olha, esta daqui é a representação
de alguma coisa que me agrada. Então, eu posso ter aqui diversos exemplos dessa capacidade que o homem tem de ressignificar e de se deleitar naquilo que ele faz. Vamos dizer assim, é um modelo que ele usa para dar prazer para ele. Por exemplo, até a própria poesia, ela é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de uma atividade que junta palavras e transforma as palavras numa obra de arte, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Juca Piramo, tá? Uma poesia. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Olha só, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte. As rimas, a métrica, traz uma beleza usando palavras. Tá? Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces o silvo fugaces dos ventos que amei. Ou seja, é possível pegar palavras e dar a elas uma ressignificação e transformar aquilo numa obra de arte. Algumas vezes em mercadoria, eu posso transformar isso num livro e vender o livro, virou mercadoria. E todo mundo pode ter acesso graças ao capitalismo, então você pode ter acesso à criação alheia, transformando aquilo também numa mercadoria. Tá? Essas são coisas que você não deve esquecer, porque além de terem sido estudadas, elas vão ser cobradas de você, tá? Um beijo e tchau.